Olá, esse é o programa A Luz das Escrituras, patrocinado pela Igreja de Deus do Sétimo Dia, um movimento bíblico congregacional. Antes de começar o estudo, não esqueça de deixar o seu like, clicando no joinha, inscrever-se no canal e clicar também no sininho para receber as notificações e novos vídeos. Deixe também o seu comentário, contribua com dúvidas, sugestões e elogios. Tenham todos um ótimo estudo sob a narração do evangelista Flávio Schmidt Carvalho. Que Deus abençoe a todos. Hoje então vamos à leitura da Palavra de Deus em Mateus capítulo 13, versículo 24 ao 30. Propôs-lhe outra parábola: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeou boa semente no seu campo. Enquanto todos dormiam, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e foi-se embora. Quando o trigo cresceu e começou a granar, apareceu também o joio. Os servos do proprietário foram procurá-lo e lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? Como então está cheio de joio? Ao que este respondeu: um inimigo é quem fez isto. Os servos perguntaram-lhe: queres então que vamos arrancá-lo? Ele respondeu: não, para não acontecer que ao arrancar o joio, com ele também arranqueis o trigo. Deixai-os crescer juntos até a colheita. No tempo da colheita, direi aos ceifeiros: arrancai primeiro o joio e atai-o em feixes para ser queimado. Quanto ao trigo, recolhei-o no meu celeiro. Depois nós vamos ver a explicação dessa parábola sendo dada pelo próprio Senhor Jesus Cristo, essa parábola sobre o reino dos céus, querendo lembrar aos nossos ouvintes que reino dos céus é diferente de nós falarmos de reino nos céus. A palavra de Deus sempre fala reino dos céus. Significa um reino da parte de Deus que será estabelecido sobre a terra. Não que nós vamos lá para o céu, lá ao trono de Deus. Senão a Bíblia falava reino nos céus, mas ela fala reino dos céus, significando que este reino vai ser estabelecido aqui na terra, como diz ali o profeta Daniel, capítulo 2, 35, daquela pedra que foi cortada sem mãos, que representa o reino de Cristo, ela vindo dos céus e ela bate aos pés da estátua, destruindo os reinos da terra, destruindo os governos, destituindo os governos da terra, e esta terra se faz um grande monte e enche toda a terra. Daniel capítulo 2, versículo 35. Então o reino dos céus é semelhante. Jesus faz uma parábola aqui, comparando a boa semente que foi semeada no campo, e depois veio o inimigo e semeou o joio. Nós entendemos que na criação Deus criou este planeta perfeito. No livro de Gênesis, capítulo de número 1, diz que eis que tudo que Deus fez era bom. Depois, no sexto dia da criação, após criar o homem, ainda Deus falando a respeito da criação, em Gênesis capítulo 1, diz: eis que tudo era muito bom, né? Então, o que diz a palavra de Deus a respeito de cada dia que ele ia criando, né? As coisas, ele ia vendo que tudo era bom. Então diz aqui Gênesis 1, versículo 18: para comandar o dia e a noite, para separar a luz e as trevas, e Deus viu que isso era bom, né? Deus colocou o firmamento no céu para iluminar a terra, e Deus viu que era bom. Depois Deus fez com que saíssem seres vivos sobre as águas, as aves voem no céu. Novamente, no versículo 21, Deus viu que isso era bom, né? Depois no outro dia ali, no quinto dia, eis que Deus viu que era bom. Agora nós vamos ver novamente
no capítulo 1 de Gênesis, versículo 30, a todas as feras, as aves do céu e tudo que rasteja sobre a terra, que é animado de vida, doou como alimento toda a verdura das plantas, e assim se fez. Deus viu tudo o que tinha feito e era muito bom. Quer dizer, o conjunto da criação de Deus, os dias, conforme Deus ia criando, a soma do total da criação de Deus, no sexto dia, o último dia de toda a criação, depois haveria o dia do descanso, o dia abençoado e santificado por Deus, o sétimo dia, mas o último dia que Deus passou trabalhando na criação foi o sexto dia. Ao término dele, Deus viu que tudo era muito bom. Então Deus havia plantado aqui coisas boas na terra, fez esse planeta perfeito, fez um jardim do Éden. No capítulo 2, versículo 1 ao 3 diz: e assim foram concluídos o céu e a terra com todo o seu exército. Deus concluiu no sétimo dia a obra que fizera, e no sétimo dia descansou depois de toda a obra que fizera. Deus abençoou o sétimo dia e o santificou, pois nele descansou depois de toda a sua obra de criação. Que Deus semeou aqui o trigo, coisas boas, e viu que tudo era muito bom. E Jesus compara o reino dos céus semelhante a este homem que semeou boa semente no seu campo. Nós não queremos aqui interpretar a Bíblia como nós achamos que, ou pensamos que seja. Nós devemos entender a palavra de Deus esquadrinhando, dividindo a Bíblia, e a própria Bíblia é a fonte de interpretação dela mesma. Pela sabedoria do Espírito Santo, homens em vários lugares, homens de Deus, foram inspirados em várias épocas, e há uma harmonia. Então, a explicação de uma parte da Bíblia normalmente está em outra parte, comparando uma coisa, conferindo para se chegar à causa, como diz o sábio Salomão. Então, o próprio Senhor Jesus Cristo, ele vem e faz a explicação da parábola do trigo e do joio. Chama os seus discípulos em particular e começa então a explicar a parábola do trigo e do joio. E existe aqui, nesta parábola, uma explicação que desvenda algo muito importante, o segredo de Deus, que anunciou aos seus servos, os profetas, a respeito do reino dos céus, a respeito do reino de Deus. Vamos então à explicação da parábola. Versículo 36 de Mateus 13. Então, deixando as multidões, entrou em casa, e os seus discípulos chegaram a ele pedindo-lhe: explica-nos a parábola do joio no campo. Ele respondeu: o que semeia a boa semente é o filho do homem. Olha lá, ele mesmo explica: o que semeia a boa semente é o filho do homem. O campo, verso 38, o campo é o mundo. Então, a explicação do próprio Senhor Jesus Cristo é que este campo é o planeta Terra, é o mundo. A boa semente são as pessoas do reino. Olha lá, a boa semente são as pessoas do reino, quer dizer, são aqueles que são candidatos a fazerem parte do reino de Deus. O joio são as pessoas do maligno. Então, o joio são as pessoas que não aceitam a Deus, não aceitam a verdade, não obedecem o verdadeiro evangelho. Essas são as pessoas do maligno. Então, continuando na explicação que Jesus dá, o inimigo que semeou é o diabo. Então, as pessoas do maligno foi o inimigo que semeou. E este inimigo é o diabo. A colheita é o fim do mundo, né? O tempo de terminar o sistema de coisas deste planeta para ser estabelecido a nova ordem de Cristo, o reino dele sobre a terra. Então, a colheita é o fim do mundo. Os ceifadores, aqueles que querem colher e vão vir colher, são os anjos, Jesus explica. Da mesma forma
que se junta ao joio e se queima no fogo, assim será no fim do mundo. Então vai ser assim no fim do mundo. O Filho do Homem enviará os seus anjos, e eles apanharão do seu reino todos os escândalos, os escandalosos e os que praticam a iniquidade, e os lançarão na fornalha ardente. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. O que tem ouvidos, ouça. Preste atenção que no verso 41 Jesus fala assim: o Filho do Homem enviará seus anjos, e eles apanharão do seu reino todos os escândalos e os que praticam a iniquidade. Jesus está dizendo que do seu reino será retirado o joio, os escandalosos, os que praticam a iniquidade. Então, nesta parábola, Jesus está explicando que o reino dele é aqui na terra, ouvinte. Porque é daqui da terra que estão plantado o joio, que o maligno plantou. Mas esse não era o plano de Deus. Deus não plantou aqui na terra o joio, o homem mau, o homem do maligno. O pecado não foi plantado por Deus. A terra foi entregue na mão de Adão, perfeita. E Adão perfeito. O maligno, que é o diabo, veio e semeou o pecado. E semeou a tristeza. Por isso que hoje nós vemos tantas desgraças, nós vemos aí o planeta, a criação, sofrendo por causa da desobediência do homem. Então, o joio foi colocado depois. Primeiro foi colocado aqui o trigo. O que veio depois foi o joio, né? E Paulo, no capítulo 8 de Romanos, ele fala a respeito da libertação da natureza, da criação, em função da libertação e da salvação dos filhos de Deus. Então a natureza, os animais, toda a criação está em servidão, gemendo por causa da desobediência, mas não era esse o plano de Deus. O plano de Deus era de entregar um planeta perfeito, com a criação em plena harmonia com o homem, e o homem dominando sobre a criação. Mas Adão, ao aceitar a proposta de pecado de Satanás, ele entregou os reinos do mundo a Satanás. Satanás passou a ser o Deus deste mundo por um período. A Bíblia diz que o Deus desse século é Satanás. Satanás ali no deserto, quando foi tentar Jesus Cristo, ele colocou Jesus num alto pináculo, mostrou os reinos da terra, as glórias dos reinos, as riquezas dos reinos, e falou: se tu prostrado, quer dizer, de joelhos me adorar, eu te darei todas essas coisas, porque a mim foi dado. Então, Satanás teve a arrogância, a presunção de dizer que a ele foi dado todas essas coisas. E de fato, se nós formos ver ali com o pecado de Adão, os reinos, a glória dos reinos, foi dada a Satanás com o pecado do homem. Porque hoje, o Deus desse século é Satanás. Então Jesus fala aí da semente do maligno que foi plantada depois. Aonde? No mundo, na terra. Pode reparar. E Jesus fala que no fim do mundo, que é a colheita, os anjos de Deus vão vir e colher primeiro o joio. Olha aí, ouvinte. Na parábola de Mateus 13, Jesus fala que o joio vai ser arrancado. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles colherão do seu reino todos que cometem iniquidade e causam escândalos. Então, as pessoas pecaminosas que estão contaminando a terra por causa do pecado, essas serão retiradas da terra com raiz, quer dizer, destruídas, arrancadas com raiz. No livro de Provérbios, capítulo de número 2, versículo de número 21 e 22, fala que quem vai ser arrancado da terra com raiz, desarraigado da terra, é o ímpio. Não é o justo que vai ser tirado da terra.
Existe aí uma pregação do rapto secreto e outras pregações aí de 1000 anos no céu, que pregam que quem vai sair da terra é o justo e quem vai ficar aqui na terra são os ímpios. Não. A palavra de Deus não ensina isso. A palavra de Deus diz que quem será removido da face da terra serão os ímpios. E quem será deixado na terra serão os justos. Vamos ler Provérbios capítulo 2. Nós vemos claramente isso. Provérbios capítulo 2, versículo 21 e 22. Pegue a sua Bíblia, ouvinte, se puderes, acompanhe com a gente para você ver que realmente a palavra de Deus está explicando que quem vai ser deixado na terra são os justos e quem vai ser tirado da terra são os ímpios. Provérbios 2, versículo 21 e 22. Porque os retos habitarão a terra e os íntegros nela permanecerão. Olha lá, permanecerão, continuarão nela os íntegros. Verso 22. Os ímpios, porém, serão expulsos da terra, os traidores serão dela varridos. Veja agora também Salmos capítulo 37. Vamos ver quem vai sair da terra, né? Salmos 37, versículo de número 8. Deixa ir em diante, né? Deixa ir, abandona o furor, não te irrites, só farias o mal, porque os maus serão extirpados, e quem espera em Yahvé possuirá a terra. Mais um pouco e não haverá mais ímpio, buscará seu lugar e não existirá. Mas os pobres, os mansos, possuirão a terra e se deleitarão com paz abundante. Olha lá, quem vai se deleitar na terra e permanecer sobre a terra, possuir a terra, são os íntegros, são os mansos, né? Aqui diz aqui no versículo de número 20: Eis que os ímpios perecerão, Salmos 37, 20. Os inimigos de Yahvé murcharão como a beleza dos prados, se desfarão em fumaça. Olha lá, os ímpios serão destruídos, né? Destruídos, mas os justos possuirão a terra. Agora versículo de número 28. Pois Yahvé ama o direito e jamais abandona os seus fiéis. Os malfeitores serão destruídos para sempre, e a descendência dos ímpios extirpada. Os justos possuirão a terra e nela habitarão para sempre. Então, na explicação da parábola do trigo e do joio, Jesus está confirmando o que nós estamos lendo. Provérbios 2, 21 e 22, Salmos 37, os versículos que acabamos de ler. Jesus está confirmando a palavra de Deus, dizendo que quem vai ser tirado da terra são os ímpios, os escandalosos, né? Serão lançados na fornalha ardente. Ali haverá fogo, choro e ranger de dentes. Verso 43 de Mateus 13. Então os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. O que tem ouvidos, ouça. Olha lá, Jesus fala, quem tem ouvidos, ouça. Ouvidos espirituais. Aqui então está sendo explicado que quem vai ser deixado na terra são os mansos, os justos. E quem vai sair da terra são os ímpios. Você, quando planta um jardim, ouvinte, você não arranca o jardim para deixar o joio, para deixar a erva daninha. O que você faz? Você pega e arranca a praga, você arranca a erva daninha para deixar a planta boa, para deixar a flor, para deixar ali a verdura, né? E é assim também que vai ser na consumação dos séculos. Quem vai sair da terra, quem vai ser arrancado com raiz na vinda de Jesus Cristo, serão os malfeitores, né? Mas os justos herdarão a terra, habitarão sobre a terra, permanecerão nela, porque o arrebatamento, na verdade, não é um rapto. O arrebatamento que fala em Tessalonicenses é um encontro com o Senhor Jesus nos ares. É um recepcionamento que a igreja
faz ao Senhor Jesus que está descendo, pois o mesmo Senhor descerá do céu. Se ele está descendo, ele está vindo para a terra. A pedra, ela vem para a terra. E a igreja é arrebatada nas nuvens a encontrar o Senhor nos ares. Então se dá um encontro da igreja recebendo o Senhor Jesus Cristo que está vindo para a terra, onde ele vai estabelecer o seu reino. Por isso que ele diz: mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles colherão do seu reino os que causam escândalos e cometem iniquidade. A pergunta bem clara, ouvinte, nós voltamos a repetir: aonde é o reino de Cristo? Se ele está dizendo que do reino dele vai ser retirado os escandalosos e iniquidades. Se o reino fosse lá no céu não tem escandalosos e nem que comete iniquidade. E o escandaloso que tinha lá, que era Satanás, ele foi expulso de lá. Agora Jesus falando que na sua vinda ele vai tirar do seu reino, portanto a terra é o reino de Cristo. E atualmente hoje está semeado aqui no mundo o trigo e o joio. E quem vai sair daqui, quem tem que sair deste planeta, quem tem que ser desarraigado, tirado com raiz, é o mal. Porque este planeta, ele não foi criado vazio, mas foi criado para que fosse habitado. Isaías capítulo 45. Esse planeta foi criado para que fosse habitado, mas habitado por pessoas boas, por pessoas justas, por pessoas que querem obedecer a Deus. E este plano de Deus não foi mudado. O diabo vem com uma história aí de que com falsas doutrinas, de que quem vai sair da terra são os justos e aqui vai ficar os ímpios num reino de 7 anos com o anticristo, que é conhecido com rapto, que a igreja é raptada e aqui ficam os ímpios. Isto tudo é uma invenção que veio lá do século XIX, né, de um movimento protestante, de uma mulher que teve um sonho. Ela sonhou, o nome dessa mulher Margaret MacDonald, sonhou que os crentes eram raptados da face da terra e contou esse sonho ao seu pastor na igreja de Plymouth. E o pastor começou a pregar que os crentes iam ser raptados da face da terra e futuramente depois voltariam para a terra. Mas não foram analisar na Bíblia se tinha fundamento essa pregação. E ela começou a se espalhar. Depois aí homens teólogos formados em academias, como Cyril Scofield, veio e fez uma interpretação, uma acomodação dessa explicação de rapto, supondo que Jesus vem como ladrão no sentido de raptar a igreja. Mas Jesus não vem como ladrão quando ele fala que a vinda dele é como ladrão, que ele vem raptar, roubar a igreja da face da terra. Ele diz que vem como ladrão porque nós não sabemos a hora e o dia que ele vai vir. Nós não sabemos que hora que o ladrão vai vir na nossa casa e que dia que ele vai vir. Então a vinda de Jesus é comparado como ladrão no sentido de que nós não sabemos a hora da vinda dele, mas não que ele vai ser um ladrão. Não, ele vai ser visto, todo olho verá. A Bíblia diz que a vinda dele vai ser visível. Todo olho verá, até mesmo os que traspassaram. Os judeus que traspassaram Jesus vão ver Jesus, né? E os ímpios vão ver também e vão morrer com o esplendor da sua vinda. Mas os mansos permanecerão na terra. Então Jesus vai vir com seus anjos e os anjos vão vir colher na ceifa, como ele explica na parábola do trigo e do joio, vão vir colher os ímpios aqui da terra. E aqui será deixado no celeiro, no reino de seu Pai, os justos, e eles brilharão, refugirão. Aqueles que esperam no Senhor refugirão. No livro de Daniel, capítulo 12, diz que os sábios refugirão como estrelas, sempre e eternamente. Vós sois astros no mundo, sereis astros no mundo, diz o apóstolo Paulo. E Paulo fala também, em Romanos capítulo 8, que a natureza, como nós estávamos falando, ela está cativa por causa do pecado do homem, esperando a sua libertação. Então, essa doutrina que ensina que o planeta Terra vai ser totalmente destruído, que
que não vai ficar nem raiz nem ramo. Tem gente que crê que não vai ficar nem uma folhinha de pé aqui para contar a história, que vai ser tudo devastado, vai ser mortos os animais, destruído tudo, e que Satanás vai ficar aqui sem ter quem tentar, né? Romanos 8, versículo de número 18. Penso com efeito que os sofrimentos do tempo presente não têm proporção com a glória que deverá revelar-se em nós. Então ele fala da glória que vai revelar nos filhos do reino, na igreja. Pois a criação em expectativa anseia pela revelação dos filhos de Deus. Olha lá, Paulo dizendo que a criação está na expectativa da revelação dos filhos de Deus. De fato, a criação foi submetida à vaidade, não por seu querer, mas por vontade daquele que a submeteu, na esperança de ela também ser libertada da escravidão da corrupção, para entrar na liberdade da glória dos filhos de Deus. Então a natureza está esperando essa libertação, juntamente com os filhos de Deus. Verso 22. Pois sabemos que a criação inteira geme e sofre as dores de parto até o presente. E não somente ela, mas também nós que temos as primícias do Espírito, gememos interiormente suspirando pela redenção do nosso corpo. Olha lá, então, assim como nós aspiramos pela ressurreição da vida, que é o dia que Cristo desce com alarido e trombeta, né? Porque a trombeta soará, ao toque da última trombeta, nós seremos transformados no abrir e fechar dos olhos. Então, nessa transformação ao toque da última trombeta, 1 Coríntios capítulo 15, Paulo fala que é o toque da última trombeta, por isso que nós dizemos que não vai haver rapto secreto, porque em 1 Coríntios 15 deixa bem claro que a transformação e o arrebatamento se dá ao toque da última trombeta. Se este arrebatamento se dá ao toque da última trombeta, que nós somos libertados da corrupção e a natureza juntamente com os filhos de Deus, pense você, ouvinte, a última trombeta, a sétima trombeta, já caíram todas as pragas, já caíram todas as salvas de Deus. E se já caíram as salvas de Deus, a igreja, ela vai estar ainda na terra quando caírem as pragas. Então não vai haver um rapto secreto levando a igreja 7 anos ou 3 anos e meio lá para o céu, para livrar a igreja de uma tribulação, como é pregado na teoria da dispensacionalista. Não vai haver este rapto secreto, porque se nós vamos ser transformados ao toque da última trombeta, que é a sétima, significa que a igreja está aqui, né? Está aqui na terra, e ela não vai estar fora da terra, mas ela vai ser livrada. Jesus fala: na vossa paciência possui as vossas almas, e nenhum fio de cabelo perecerá da vossa cabeça. Salmo 91 fala: 1000 cairão à tua esquerda, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Então Salmos 91 é profético, está mostrando que a igreja, ela vai ser protegida. O mal vem sobre os ímpios e sobre os escolhidos de Deus não vem. Eles vão ver com seus próprios olhos a recompensa dos ímpios. Salmos 91 diz isso: pois com teus olhos verás a recompensa dos ímpios. Então a igreja está aqui na terra, ouvinte, até a última trombeta. 1 Coríntios capítulo 15, versículo de número 50, Paulo fala assim: digo-vos, irmãos, a carne e o sangue não pode herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorruptibilidade. Eis que vos dou a conhecer um mistério. Então é um mistério. Nem todos morreremos, mas todos seremos transformados num instante, num abrir e fechar de olhos, ao som da trombeta final. Sim, a trombeta tocará, os mortos ressurgirão incorruptíveis e nós seremos transformados. Então, a trombeta final, a sétima e última trombeta de Apocalipse 11, versículo de número 15, é que se dá a recompensa dos santos, a ressurreição da vida eterna. Os mortos em Cristo ressuscitam primeiro, os vivos são transformados a encontrar o Senhor nos ares.
Então, nesta passagem de 1 Coríntios 15, versículo 50 ao versículo de número 52, está provando que a igreja não foi raptada da face da terra, mas que ela está aqui aguardando o toque da última trombeta para se dar a transformação do corpo corruptível num corpo incorruptível. Então, ouvinte, a pregação de um rapto secreto traz um grande perigo aí. Porque se a pessoa está esperando de que vai vir uma tribulação, mas que ela não vai estar aqui na terra, vai ser levado para o céu antes dessa tribulação, mas vem a tribulação e ela continua aqui na terra, não se dá esse rapto secreto, vai haver uma grande decepção, um grande colapso nas religiões chamadas cristãs, mas que não estão baseadas na palavra de Deus. E Jesus mesmo disse, o perigo da nossa casa está em fundamentos de areia. É exatamente este perigo, porque ao não conhecer corretamente as profecias, porque elas são como luz que alumia em lugares escuros, diz o apóstolo Pedro, na sua segunda epístola, capítulo 1, versículo 18, né, como a palavra dos profetas é como a luz que alumia em lugares escuros, essa pessoa está andando em trevas. E Paulo fala em 1 Coríntios em 1 Tessalonicenses 5, mas vós, irmãos, não estáis em trevas para que aquele dia vos surpreenda como ladrão. A igreja de Cristo, a igreja de Deus, ela não está em trevas, porque ela está no espírito de profecia, que é o conhecimento verdadeiro da Bíblia, baseado na Bíblia, não em profetas, em profetisas fora da Bíblia, e ela então está na esperança correta. Qual é a esperança correta? Que Jesus disse que ele vai voltar para estabelecer o seu reino aqui na terra, e ele vai arrancar, como ele disse na parábola do trigo e do joio, daqui da terra, os que cometem iniquidades e os escandalosos. Mas os justos resplandecerão no reino de seu Pai. Mas quem tem ouvidos, ouça. Então é importante ter o ouvido espiritual para compreender. A igreja será transformada e a natureza será igualmente libertada da servidão juntamente com os filhos de Deus. Então essa pregação de terra vazia, destruída, totalmente acabada, ela é completamente contrária aos planos de Deus, porque no Éden Deus criou a terra para que fosse habitada e fosse um paraíso. O diabo quis vir aqui destruir tudo, o diabo quis vir aqui submeter este planeta à corrupção e até agora está temporariamente submetido à corrupção. Nós vemos aí a natureza sofrendo, os animais sofrendo, as árvores aí sendo queimadas, a natureza já dando sinais de desequilíbrio climático por causa do aumento do efeito estufa, né, que existe aí uma preocupação de que até 2020 haverá um aquecimento de 0,7 graus centígrados sobre a Terra, e isso vai causar grandes tempestades, grandes tormentas, furacões. Nós já estamos tendo aí ciclones extratropicais aqui no Brasil, coisa que há alguns anos atrás, há 2, 3 anos atrás, antes do primeiro, que foi o furacão Catarina, né? Enfim, nós estamos vendo aí que realmente a natureza já está dando sinais, os animais sofrendo, né? São ferozes, e os profetas da Bíblia falam de um período áureo sobre a terra em que os animais serão mansos, que o leão vai comer palha como boi, um menino vai guiar. Isso não são promessas condicionadas a Israel, como alguns querem dizer. Mas essas promessas de que o leão vai ser manso, de que um menino vai guiar o leão, isso aí cumpriria se caso Israel fosse obediente a Deus. Não tem nada a ver com condicionalidade a Israel. Em Jeremias capítulo 33, Deus diz: se falhar o concerto do dia com a noite, de forma que não haja dia ao seu tempo e noite, quer dizer, você inverter essa sequência do dia com a noite, ou se alguém conseguir contar quantas estrelas existe no universo, medir o tamanho do universo, olha, o universo tem tantos mil anos-luz, conseguir medir corretamente,
Se alguém conseguir fazer isso, em Jeremias 33, Deus fala: aí eu vou invalidar o meu concerto que eu fiz com Israel, meu povo, né? Então, nós vemos aí que as promessas de Deus são firmes, elas vão se cumprir, seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Nós vemos aí grandes religiões que sofreram um golpe duríssimo da sua teologia, que pregavam que jamais Israel voltaria a ser um Estado novamente nas terras ali de Israel, antes de 1947, 1948. Essas grandes religiões aí pregavam que Israel estava totalmente fora dos planos de Deus, não tinha mais nada a ver com as profecias da Bíblia, né? E que Israel nunca seria uma nação. Chegaram a publicar livros falando isso. Grandes teólogos, pastores, antes da década de 40, pregavam isso, né? Existem periódicos, jornais cristãos dessas religiões hoje mundiais, que estão aí espalhadas em mais de 150 países, mais de 200 países, pregavam que Israel jamais faria parte do plano de Deus. E em 1948 foi um golpe duríssimo contra essas religiões, né? Porque nasceu o Estado de Israel, está aí, o Estado de Israel completou 60 anos, é uma realidade. Jerusalém é hoje a capital de Israel, quer aceitem, quer não aceitem. Israel é uma nação formada, os judeus voltaram aos milhões ali, cumprindo o que estava predito pelos santos profetas, a visão dos ossos secos e muitas outras coisas que nós vemos profetizado a respeito de Israel. Então Israel é o relógio de Deus. E esse desconhecimento das profecias é que vai levar ao colapso das religiões cristãs, que estão fundamentadas em fundamentos de areia. Por isso é importante, ouvinte, você ter a sua casa fundamentada na rocha, para que você não sofra uma decepção. Que horrível vai ser aí quantos que estão aí esperando um rapto secreto antes do anticristo. Está falando de um governo do anticristo, que o anticristo é um líder político que vai reinar sobre a terra, vai haver um reino mundial de 7 anos sobre a terra, grande tribulação. Tudo isso é fábula artificialmente composta por homens que não têm respaldo bíblico. O apóstolo Paulo falou bem claro: ao toque da última trombeta os santos serão transformados. A Bíblia fala somente de uma segunda vinda de Jesus Cristo. A Bíblia não nos apresenta uma terceira vinda de Jesus. Tanto para a teoria do rapto secreto como milênio de terra vazia, forçosamente você tem que inserir uma terceira vinda de Jesus Cristo, que não existe na Bíblia. Não existe essa terceira vinda na Bíblia. A Bíblia fala de apenas a segunda vinda de Jesus. Assim como ele foi para o céu, ele há de voltar. E ele vai reinar sobre a terra. A Nova Jerusalém, ela desce depois do milênio, depois que todos os inimigos de Deus foram destruídos, inclusive a morte foi lançada no lago de fogo. Então essa história de que os ímpios vão ressuscitar para tentar cercar a cidade de Jerusalém, isso tudo é fora da Bíblia. O apóstolo Paulo disse em 1 Coríntios 5, para que nós não aprendais a ir além do que está escrito. A igreja verdadeira, ouvinte, a igreja de Deus é coluna e firmeza da verdade, ela está fundamentada na verdade, ela não vai além das escrituras, ela não lança mão de recursos, de livros fora da Bíblia para tentar fazer a Bíblia dizer o que ela não diz. Gente, a gente tem que tomar muito cuidado mesmo. Nós temos que observar para que nós não venhamos a ser enganados desta forma por estes livros. E desejamos que vocês todos estejam abençoados por Deus e crescendo no conhecimento e na graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Quero despedir de vocês, evangelista Flávio, da Igreja de Deus, com a saudação bíblica: paz seja convosco. Deus esteja com todos vocês, em nome de Jesus. Chegamos ao final de mais um estudo bíblico do programa A Luz das Escrituras. Não esqueça de deixar as suas dúvidas, seus comentários, seus elogios. Clique no joinha e também inscreva-se no canal. Não esqueça de clicar no sininho para receber as notificações de novos vídeos. Acesse o nosso portal
igrejadedeus.biz e compartilhe esse conteúdo com o maior número de pessoas possíveis. Que Deus abençoe a todos.